O som do motor V8 ecoou pelo pátio da escola como um trovão ensurdecedor. Todas as conversas cessaram instantaneamente, quando a Ferrari Testarossa vermelha sangue estacionou bem em frente ao portão principal. O brilho metálico da tinta refletia os raios de sol matinal, criando um espetáculo que hipnotizou todos os presentes. Estudantes, professores e funcionários pararam o que estavam fazendo para contemplar aquela máquina de sonhos. De dentro do carro, desceu um jovem de 17 anos, vestindo um terno italiano impecável, sapatos de couro legítimo e um relógio que valia mais que o salário anual de muitos professores. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados, e sua postura irradiava uma confiança que contrastava drasticamente com a imagem que todos tinham dele. Este era Lucas Montenegro, o mesmo garoto que durante 3 anos havia sido o alvo preferido das piadas cruéis dos colegas. O silêncio foi quebrado por sussurros incrédulos. "Não pode ser o Lucas", murmurou uma aluna. "Impossível. Ele nem tênis decente tinha", disse outro. Mas era ele mesmo, o menino que usava roupas remendadas, que levava marmita em pote de margarina, que caminhava quilômetros para economizar o dinheiro do ônibus. O garoto que havia sido humilhado incontáveis vezes por sua condição financeira, estava ali, diante de todos, como um príncipe que havia reconquistado seu reino. Os valentões da turma, que por anos o chamaram de mendigo e pobretão, agora engoliam suas próprias palavras. As garotas populares, que sempre o ignoraram ou riram dele, não conseguiam desviar o olhar. E os professores, que muitas vezes fecharam os olhos para o bullying que ele sofria, observavam a cena com uma mistura de choque e curiosidade. Mas como um jovem que mal tinha dinheiro para o lanche escolar conseguiu comprar uma Ferrari de R$500 mil? A resposta para essa pergunta mudaria para sempre a percepção que todos tinham sobre julgamentos precipitados e sobre o poder da determinação humana. Olá, pessoal! Antes de começarmos essa história incrível de superação e vingança, eu quero saber, vocês já passaram por alguma situação onde foram julgados pela aparência ou condição financeira? Deixem nos comentários de qual cidade ou país vocês estão assistindo. É sempre emocionante ver nossa comunidade crescendo pelo Brasil e pelo mundo afora. Se você gosta de histórias reais que mexem com as emoções e mostram que a vida pode dar voltas surpreendentes, não esqueça de deixar seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essas lições de vida. E claro, se ainda não é inscrito, aperta aquele botão vermelho da inscrição e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível como essa. A história que vocês vão ouvir hoje aconteceu em uma escola particular de classe média alta em São Paulo. É uma narrativa que prova que devemos ter muito cuidado com nossos julgamentos, porque nunca sabemos toda a verdade sobre a vida das pessoas. Lucas Montenegro era apenas um adolescente comum que enfrentava dificuldades financeiras, mas que carregava dentro de si uma força e uma inteligência que seus colegas jamais imaginaram. Durante 3 longos anos, ele suportou humilhações diárias, piadas cruéis e o desprezo dos colegas. Mas o que ninguém sabia é que cada insulto, cada risada maldosa, cada momento de humilhação estava forjando um caráter de aço e alimentando uma determinação que o levaria a conquistas inimagináveis. Preparem-se para uma jornada emocionante de superação, onde o final vai deixar vocês sem palavras. A vida de Lucas Montenegro na escola San George começou como um pesadelo que se repetia todos os dias. Aos 14 anos, quando ingressou na instituição, através de uma bolsa de estudos, por mérito acadêmico, ele não fazia ideia do inferno social que o aguardava. A escola, localizada em um bairro nobre de São Paulo, era frequentada pela elite paulistana, menos filhos de empresários, médicos, advogados e políticos que ostentavam suas riquezas sem nenhum pudor. Logo no primeiro dia, Lucas percebeu que não se encaixava naquele ambiente. Enquanto os colegas chegavam em carros importados com motoristas particulares, ele descia do ônibus municipal, 2 quadras antes da escola, para que ninguém o visse. Sua mochila era uma simples sacola de supermercado. Seus cadernos eram os mais baratos que sua mãe conseguia comprar. E seu uniforme era uma versão genérica, que sua tia costureira havia tentado reproduzir da peça original. A primeira humilhação veio durante o recreio, quando abriu sua marmita. O recipiente de margarina reutilizado chamou a atenção de Bruno Castilho, filho de um magnata do agronegócio. "Gente, olhem só, o novo come em pote de margarina", gritou para toda a cantina. Ouvi? As risadas ecoaram pelo ambiente, e Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha. Tentou explicar que a comida estava gostosa,
que sua mãe havia feito com carinho, mas as palavras saíram embaraçadas e baixas. As semanas se transformaram em meses, e as humilhações se tornaram rotina. Marina Volkmann, filha de um industrial alemão, liderava o grupo das garotas populares e tinha um talento especial para criar apelidos cruéis. Pobretão, bolsista, mendigo, eram alguns dos nomes que Lucas ouvia diariamente. Ela organizava brincadeiras onde fingia sentir pena dele na frente dos outros, oferecendo moedas como se fosse um mendigo de rua. Durante as aulas de educação física, a situação se tornava ainda mais constrangedora. Lucas usava um tênis furado que sua mãe tampava com cola, e sempre que corria, o barulho da sola solta causava risos descontrolados. O professor Sr. Henrique, um homem já aposentado, que voltara a trabalhar por necessidade, frequentemente fingia não ver o bullying. Meninos, parem com isso, dizia sem convicção. Mais preocupado em não criar problemas com os pais dos alunos pagantes, o almoço era outro momento de tortura, enquanto os colegas compravam lanches caros na cantina ou tinham comida entregue por aplicativos. Lucas comia sua marmita em um canto isolado. Certo dia, Bruno derrubou acidentalmente sua marmita no chão, espalhando arroz, feijão e frango por toda a mesa. Ops, desculpa, pobretão, mas não se preocupe, tenho certeza que sua mãe faz outra igual amanhã, disse rindo junto com seus amigos. As tardes eram dedicadas aos trabalhos em grupo, e Lucas sempre era o último a ser escolhido, quando não era completamente ignorado. Seus colegas formavam grupos entre si e o deixavam sozinho, forçando-o a trabalhar com outros rejeitados da turma ou a fazer trabalhos individuais. Quando conseguia participar de algum grupo, era sempre relegado às tarefas mais braçais, nunca sendo ouvido em suas ideias, mesmo quando eram brilhantes. À noite, em casa, Lucas contava para sua mãe, Dona Rosa, sobre seus dias na escola. Ela trabalhava como faxineira em 3 empregos diferentes, para conseguir pagar as contas básicas da família. Meu filho, estude muito. Um dia você vai mostrar para todos do que você é capaz, dizia ela, sempre com um sorriso cansado no rosto. Lucas abraçava a mãe e prometia a si mesmo que um dia mudaria, não apenas sua vida, mas a dela também, nos finais de semana. Enquanto seus colegas viajavam para casas de campo ou faziam compras em shoppings caros, Lucas passava o tempo na biblioteca pública municipal, devorando livros sobre negócios, tecnologia e empreendedorismo. Era ali, entre estantes empoeiradas e computadores antigos, que ele começou a traçar seus planos para o futuro, alimentado pela dor das humilhações e pelo amor incondicional de sua mãe. Foi durante uma aula de informática que Lucas descobriu seu verdadeiro talento. O professor Sr. Carlos, um homem jovem e apaixonado por tecnologia, havia proposto um desafio para a turma: criar um programa simples que resolvesse equações. Enquanto os colegas reclamavam da dificuldade e muitos nem sequer tentavam, Lucas absorveu cada palavra da explicação como uma esponja. Naquela noite, utilizando o computador público da biblioteca, Lucas não apenas completou a tarefa, mas criou um programa muito mais avançado do que o solicitado. Seu software não apenas resolvia equações, mas também gerava gráficos, explicava o passo a passo da solução, e tinha uma interface amigável que impressionaria até mesmo programadores profissionais. Sr. Carlos ficou perplexo quando viu o trabalho no dia seguinte. Lucas, você fez isso sozinho? Perguntou o professor, analisando cada linha de código. Sim, senhor. Passei a noite toda na biblioteca estudando e programando, respondeu o garoto, sentindo pela primeira vez em anos um momento de orgulho genuíno. Bruno Castilho, sentado na fileira de trás, riu sarcasticamente. Claro, o pobretão deve ter copiado da internet. Não é possível que alguém que nem computador tem saiba programar melhor que a gente. Sr. Carlos, porém, reconheceu o talento natural do jovem. Após a aula, chamou Lucas para uma conversa particular. Garoto, você tem um dom incrível. Já pensou em participar de competições de programação? Sugeriu o professor. Lucas confessou que nem sabia que essas competições existiam, mas seus olhos brilharam com interesse. Posso te ajudar a se preparar se você estiver disposto a se dedicar ainda mais, ofereceu o Sr. Carlos. A partir daquele dia, Lucas começou a passar ainda mais tempo na biblioteca, agora com uma missão clara. Sr. Carlos emprestava livros avançados de programação e até mesmo lhe dava acesso ao laboratório de informática da escola, após o horário normal. Enquanto seus colegas estavam em festas ou passeios caros, Lucas estudava algoritmos, estruturas de dados e linguagens de programação com a fome de conhecimento de quem finalmente havia encontrado seu propósito. Marina Volkmann e sua turma não perdiam a oportunidade de ridicularizar sua nova obsessão. Olhem só, agora o pobretão quer ser nerd também.
Como se isso fosse mudar alguma coisa na vida dele, comentava ela durante os intervalos. Mas Lucas havia aprendido a transformar cada insulto em combustível para sua determinação. Cada risada maldosa era mais uma razão para ele se esforçar. Ainda mais, 3 meses depois, Sr. Carlos inscreveu Lucas em sua primeira competição de programação estadual. Na noite anterior à prova, Dona Rosa notou o nervosismo do filho. Meu amor, você vai dar o seu melhor. Isso é o que importa, disse ela, passando a mão em seus cabelos. Lucas dormiu pouco, mas acordou com uma determinação férrea. Ele sabia que aquela era sua chance de provar seu valor. A competição reuniu os melhores jovens programadores do estado, muitos deles de escolas técnicas renomadas e cursos preparatórios caros. Lucas, com seu uniforme escolar simples e sua mochila de supermercado, destacava-se por todos os motivos errados. Outros competidores o olhavam com desprezo, sussurrando comentários sobre sua aparência e origem. Porém, quando os computadores foram ligados e os problemas apresentados, Lucas entrou em sua zona. Seus dedos dançavam sobre o teclado, com uma precisão e velocidade que impressionavam até mesmo os organizadores. Em 4 horas de prova, ele resolveu todos os problemas propostos, sendo o primeiro a terminar e o único a conseguir soluções perfeitas para as questões mais complexas. O resultado foi anunciado no final da tarde. Lucas Montenegro, P.A.S. St. George, havia conquistado o primeiro lugar com uma margem impressionante. Sr. Carlos não conseguia conter a emoção, e Lucas sentiu uma mistura de euforia e alívio. Pela primeira vez em sua vida, ele havia provado seu valor através de seu talento, não de sua condição financeira. Naquela noite, ao chegar em casa, Lucas abraçou sua mãe e contou sobre a vitória. Mãe, isso é só o começo. Vuma, para todo mundo que somos capazes de grandes coisas, disse ele, com uma confiança que Dona Rosa nunca havia visto antes. Era o início de uma transformação que ninguém poderia imaginar. A vitória na competição estadual foi apenas o primeiro passo de uma jornada que mudaria completamente a vida de Lucas Montenegro. Nos meses seguintes, seu nome começou a aparecer em rankings nacionais e internacionais de programação. Cada conquista era uma pedra a mais na construção de sua autoestima e uma prova de que talento não tem classe social. Que seus colegas de escola não sabiam é que Lucas havia sido contatado por uma empresa de tecnologia americana após sua terceira vitória consecutiva em competições internacionais. A Tech Vision Corporation, especializada em inteligência artificial, ofereceu a ele um contrato de consultoria que mudaria sua vida para sempre. Aos 16 anos, enquanto seus colegas se preocupavam com festas e relacionamentos, Lucas assinava um acordo que lhe renderia mais de $50 mil por mês. Durante todo o segundo ano do ensino médio, Lucas manteve sua vida dupla. Na escola, continuava sendo o pobretão que todos conheciam, usando as mesmas roupas simples e levando marmita em pote de margarina. Mas nas noites e finais de semana, ele trabalhava remotamente para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, desenvolvendo algoritmos revolucionários que seriam usados em sistemas de segurança governamental. Sr. Carlos era a única pessoa na escola que sabia da verdadeira dimensão do sucesso de Lucas. Garoto, por que você não conta para seus colegas sobre suas conquistas? Perguntava o professor, vendo o jovem continuar sendo humilhado diariamente. Porque ainda não é hora, professor. Quando for, todo mundo vai saber, respondia Lucas com um sorriso misterioso que intrigava a Sr. Carlos Marina Volkmann. Bruno Castilho intensificaram suas provocações no terceiro ano. Pobretão, já decidiu que universidade de segunda linha você vai tentar? Perguntava Marina durante o recreio. Tenho certeza que vai ser alguma faculdade estadual perdida, complementava Bruno, causando risos generalizados. Lucas apenas sorria e continuava comendo sua marmita, sabendo que já havia sido aceito com bolsa integral no MIT, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Enquanto isso, sua conta bancária crescia exponencialmente. Lucas investia grande parte de seus ganhos em ações de tecnologia e criptomoedas, sempre estudando o mercado com a mesma dedicação que aplicava à programação. Aos 17 anos, ele já tinha um patrimônio que superava o de muitos pais de seus colegas, mas ninguém suspeitava de nada. A vida de Dona Rosa também mudou drasticamente. Embora ela não entendesse completamente de onde vinha o dinheiro extra, Lucas contou a ela sobre seus trabalhos com programação, mas minimizou os valores envolvidos para não assustá-la. Mãe, consegui alguns trabalhos pela internet. Podemos nos mudar para um apartamento melhor, disse ele um dia. Dona Rosa, que sempre confiou cegamente no filho, aceitou sem questionar. O novo apartamento era em um bairro de classe média. Nada extravagante,
mas um paraíso comparado ao barraco onde viviam antes. Lucas fez questão de que a mudança fosse discreta, longe dos olhares curiosos dos colegas de escola. Ele continuava pegando o mesmo ônibus, saindo do mesmo ponto, mantendo sua fachada de garoto pobre. Durante as últimas semanas do terceiro ano, Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele encomendou a Ferrari Testarossa vermelha, que sempre sonhou em ter. Não por ostentação, mas como um símbolo de sua transformação. Quero chegar no último dia de aula, de uma forma que ninguém jamais esqueça, disse ele para o Sr. Carlos, que tentou dissuadi-lo da ideia. Lucas, você tem certeza? Isso vai causar um alvoroço imenso, alertou o professor. Professor, durante 3 anos eu fui humilhado por não ter dinheiro. Agora eu tenho mais dinheiro do que qualquer um deles. Jamais sonhou em ter. É hora de mostrar que julgamentos são perigosos, respondeu Lucas com uma determinação que impressionou o Sr. Carlos. Na noite anterior ao último dia de aula, Lucas mal conseguiu dormir. Não era nervosismo, mas uma mistura de ansiedade e excitação. Ele sabia que o dia seguinte marcaria não apenas o fim de sua vida escolar, mas também o início de uma nova fase, onde ele não se esconderia mais. Às 6 horas da manhã, foi até a concessionária buscar sua Ferrari, dirigindo-a pelas ruas de São Paulo com um sorriso que não conseguia disfarçar. O que aconteceu naquele último dia de aula na escola San Jorge se tornou uma lenda que é contada até hoje. Lucas Montenegro não apenas provou que as aparências enganam, mas também ensinou uma lição valiosa sobre julgamentos precipitados e o poder da determinação. Seus ex-colegas, que passaram anos o humilhando, tiveram que engolir suas palavras e reconhecer que haviam desperdiçado a chance de conhecer uma pessoa extraordinária. Sr. Carlos conta que nunca viu uma transformação tão impressionante em sua carreira de professor. Lucas me ensinou que nosso papel como educadores vai muito além de transmitir conhecimento. Devemos enxergar e nutrir o potencial em cada aluno, independentemente de sua origem social, reflete o professor. Marina Volkmann e Bruno Castilho, hoje adultos, admitem que se arrependem profundamente de suas atitudes e que a experiência com Lucas mudou a forma como tratam as pessoas. Esta história real nos lembra que nunca devemos julgar ninguém pela aparência ou condição financeira. Cada pessoa carrega dentro de si um potencial único que pode surpreender o mundo. Lucas Montenegro, hoje um empresário de sucesso no Vale do Silício, continua sendo um exemplo de que a perseverança e o talento podem superar qualquer obstáculo social. E vocês, já viveram alguma situação parecida? Compartilhem suas experiências nos comentários.